A Máquina do Tempo, do gênio H.G. Wells. Sem mais demoras, vamos à história de logo. Aqui falar da história de um homem, né, que está relatando o que um outro homem falou, que no caso é o Viajante do Tempo, que é o protagonista da história. E ele fala aqui sobre o tempo, sobre as dimensões. Inclusive fala aqui uma coisa muito interessante que ele retrata aqui. Ele trata aqui um tema sobre multiversos no tempo em que as pessoas ainda seguiam as leis de Newton, fielmente, né? Não seguiam ainda as leis de Einstein, porque Einstein não tinha nascido ainda. Ou seja, ele aqui está pensando em multiversos numa época em que as pessoas achavam que a gravidade era igual em todos os lugares do universo. O Tal Agente do Tempo mostra aqui uma versãozinha dele, que é a Máquina do Tempo, em versão miniatura. No outro dia, basicamente, ele vai contar aqui a todos os amigos que nesse meio tempo, né, do dia anterior para esse, ele viaja no tempo e vai contar agora a experiência dele em viajar no tempo e a aventura que ele sofreu. Essa aqui é a máquina dele, a versão gigante que ele usou para viajar no tempo. Ele viaja para esse mundo aqui, onde é tudo verde e tal, e tem aqui uma esfinge. Ele é atendido aqui, acolhido por uma outra raça humana, que são os Eloi. Ele começa a explorar lá o local, o lugar onde ele está, né? O futuro do ano 1000, do ano 800 mil e alguma coisa. Porém, quando volta, a máquina do tempo dele sumiu. E essa esfinge aqui, o controle dela estava fechado. Ou seja, ele deduz que ela está aqui dentro. Ele botou ela aqui dentro. E no caso é uma dedução certa. Ele vai explorar um pouquinho mais além, normalmente de noite, e se dedicar com os Murlocs. Ele vai ali explorar também no ambiente, os habitantes dos Murlocs, para ver se eles não esconderam a máquina do tempo dele e é quase pego por um Murloc. E ele basicamente faz uma amiguinha que é Eloy, e com ela vai explorar um pouquinho mais os lugares aí, né, desse mundo e desse ano super distante do nosso. Vai até que é um local bem aleatório e tal, e depois ele sai desse local e começa a desbravar uma desventura muito grande. Inclusive, ele se depara com a floresta pegando fogo e meio que a menininha aqui, ela... enfim. Depois ele vai para outros locais e tal, e também volta, né, para o local onde ele estava completamente sozinho. Porém, quando ele volta ao local da esfinge, a surpresa dele estava aberta a porta. Ele se depara com sua máquina do tempo lá dentro. E então passa a viajar ainda mais, ainda mais, ainda mais eras no futuro ainda mais distante. E ele, por exemplo, viaja tanto no futuro que encontra caranguejos gigantes no futuro. Ele também vai para um local perto de uma lagoa que encontra um negocinho preto lá que fica se movendo, ele fica desesperado nessa hora e volta para a máquina rapidamente. No fim de contar a história, do conto da história, ele traz aqui a florzinha que a menininha Eloy deu para ele para provar que ele viaja no tempo e tal, que essa flor não existe em nenhum lugar desse planeta. E depois no dia seguinte ele fala que vai voltar a viajar no tempo. E então o tal viajante do tempo nunca mais é encontrado na história da face da Terra.